sacrifício externo e sacrifício interno. Toda vez que uma pessoa impinge a outra, especialmente à luz dos seus próprios interesses, impinge sacrifícios, é extremamente questionável. Toda vez, porém, que uma pessoa se propõe a sacrifícios, especialmente à luz de objetivos maiores, é maravilhoso. Saímos do campo do abominável para o elogiável. E às vezes é o mesmo sacrifício. O mesmo sacrifício que uma mãe não quer que o seu filho passe, às vezes ela mesma se propõe a fazer. Parece uma contradição, mas não é. São apenas os extremos da vida se mostrando. Nós aqui, em Atos capítulo 16, versículos de 1 a 3, vemos Paulo, o grande batalhador, o grande advogado dos gentios na causa levantada por alguns judeus da circuncisão. Esses judeus propunham, impingiam aos gentios que se enquadrassem nos hábitos e nas crenças judaicas para serem admitidos no cristianismo, tendo como símbolo a circuncisão. Paulo, Barnabé e até Pedro levantaram-se contra isso no primeiro concílio do cristianismo, quando o cristianismo ainda não era nem catolicismo, nem protestantismo, era apenas cristianismo, dos homens do caminho. Pois esse mesmo grande advogado que conseguiu essa vitória da libertação, em termos gerais, a libertação do cristianismo frente ao judaísmo, foi ele mesmo quem, quando tomou Timóteo como seu companheiro de missão, de viagens, de expansão do cristianismo para os judeus, para os não-judeus, para os gentios, por toda parte, a sua primeira providência foi circuncidá-lo, exatamente para que se abstivessem de conflitos desnecessários na sua caminhada. Não parece uma contradição? Interessante olharmos isso e estudarmos isso à luz das nossas próprias vidas. A passagem diz assim, Atos 16, versículos de 1 a 3, e chegou a Derbe e Listra, Paulo. E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou,
por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. No plano geral, ouvindos do exterior, de fora para dentro, os sacrifícios, as concessões são muitas vezes abomináveis. A história do cristianismo foi distorcendo a prática original proposta pelo Mestre, pela incorporação, seja do judaísmo, seja dos povos nórdicos, de ritos, práticas, comemorações, distorcendo-se em hierarquias, em deuses substituídos por santos, em protestos, os protestantes contra o dízimo, contra o dinheirismo da igreja, se transformando eles mesmos em dinheiristas. E assim o homem foi distorcendo a luz original para suas conveniências, para suas ambições materiais, para os seus prazeres e a sua luta por poder. Esse tipo de sacrifício, sacrifício do bem pelo ego, da luz maior pelo interesse menor, isso não é sacrifício, porque não é um sacro ofício, é um humano ofício, não é? Um mundano ofício. Já há uma outra concessão, um abrir mão dos seus próprios interesses, simbolizado magistralmente pelo próprio Mestre, que abriu mão de sua própria vida, abriu mão das paragens celestiais onde morava, para habitar entre os homens ignorantes, primitivos, violentos. Há um sacrifício de pontos de vista, de hábitos, de crenças que todos nós precisamos fazer em nós mesmos. Há um sacrifício de certezas, de orgulhos, de poderes que nós precisamos fazer em nome das relações, em nome do diálogo e da cooperação. Esses sacrifícios são maravilhosos, são a essência da vida, como tão bem simbolizou João Batista, proclamado por Jesus como o maior entre os nascidos de mulher, ao dizer: quando espicaçado no seu orgulho pelos escribas e fariseus, quando eles disseram que aquele que ele batizou estava agora pregando com mais seguidores do que ele, João Batista, João nos trouxe essa pérola tão importante para entendermos o verdadeiro sacrifício, ao dizer: é preciso que eu diminua e que ele cresça. Nós todos somos como a semente, aparentemente casca, mas dentro de nós há um princípio vital e é preciso que a casca apodreça para que o princípio vital emerja. Somos um eu maior revestidos de um eu menor, somos um homem novo revestidos de um homem velho, e é preciso
que esse homem velho morra, para que nasça de dentro de nós o homem novo. É preciso que o ego seja enfraquecido para que o self domine as nossas vidas. Esse é o sacrifício agradável a Deus. Todo mais que inverta esses polos, o sacrifício de Deus para as conveniências humanas, esse que nós temos praticado reiteradamente contra Jesus, essa é a nossa perdição, esse é o nosso erro fundamental. Discernimento é essencial. Entender o que é dos homens, o que é de Deus, para dar aos homens o que é dos homens. O tempo, a necessidade do trabalho, as preocupações, as conveniências sociais, até o ponto em que isso não interfira no essencial. Porque o essencial da vida, em razão do que as conveniências, os ritos, as convenções devem ser todas abandonadas, sacrificadas, é a compaixão, a fraternidade e o amor. Que assim seja para todos nós. Até a próxima.